Receba as bênçãos que vêm do plano espiritual para cada um de nós. Que possamos levar para os nossos lares essas bênçãos que aqui foram derramadas em profusão antes que nós aqui chegássemos. A espiritualidade já cuidou de todo o ambiente para nós. Então, sendo assim, Mestre amado Jesus, queremos agora abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para que a Tua palavra, a palavra do Evangelho, possa adentrar ao nosso coração, fazendo ali moradia e nos dando condições de caminhar seguramente pela existência, lembrando sempre que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Poderia acender a luz, por favor, aí? Então, boa noite a todos. Nós vamos agora, nesse momento, dar início aqui aos nossos estudos. O tema de hoje, a paciência. Então, nós vamos querer realmente saber aqui quem é que tem paciência. Mas sabiam? Você tem, minha filha? Você tem, minha filha? Sabe por quê? Ter paciência é diferente de ser paciente. Porque o melhor é que nós sejamos pacientes. Essa mensagem, ela está no capítulo 9, no item 7, se não me engano. Vamos aqui procurar aqui onde que ela se encontra. Então, ela está inserida no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E ele vai trazer no item 7 sobre a paciência. Então, quando Jesus subiu ao monte para falar das bem-aventuranças, o acontecimento foi como que um hino que Jesus estivesse cantando para nós. Porque as bem-aventuranças, elas têm um número de 9, e essa aqui é uma delas. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque na verdade o Sermão da Montanha é um hino, uma promessa de Jesus para cada um de nós. E bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, feliz aquele que tem o coração brando e pacífico. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Então a brandura, né, a humildade, ela nos aproxima de Deus, elas nos trazem equilíbrio para a nossa alma, porque uma vez eu sendo paciente, eu vou conseguir administrar todos os reveses da minha vida com menos sofrimento, com menos apavoramento, vamos dizer assim. No mundo atual que nós estamos vivendo, é muito difícil sermos pacientes, porque ter paciência é transitório, é passageiro, né? Ter. Então, ter é transitório, ser é permanente. Então, uma vez sendo paciente, né, que a paciência, ela é a ciência da paz interior. Então, quando eu guardo a paz comigo, dentro de mim. Então, quando Jesus disse assim, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não a paz do mundo, porque o mundo é incapaz de vô-la dar. Mas a paz do coração. Aquela paz que te dá harmonia, que te dá equilíbrio para tudo que você for fazer na vida. Então, por isso a gente diz que ser paciente é melhor do que ter paciência. Quem tem paciência, perde. Quem é paciente, ele consegue vencer as dificuldades. Que guarda a paciência dele. Então, aqui neste capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos.
porque o mundo precisa de pacificadores, daqueles que levam a paz, aqueles que conseguem, assim como a oração de São Francisco, onde eu Heróide, que eu levo o amor, assim, aquele que é pacífico vai levar a paz, vai pacificar, vai levar calma para as pessoas. Então, onde há fogo, leve a paz, leve a calma. O Evangelho de Jesus, ele nos convida a fazer isso. E a cada um de nós a tarefa de conseguir, de ler o Evangelho e ir exercitando dentro, né, buscando esse controle, buscando a conquista dessa virtude. Porque a paciência é uma virtude. E a virtude, o que ela significa? A virtude é a disposição habitual do ser para o bem, para a prática do bem. Então, a paciência é uma virtude. E aqui no item 7, o Espírito vai falar sobre a paciência e ele assinou a mensagem aqui, um Espírito amigo, lá em Havre, 1862. Então, vamos ver o que o Espírito traz para nós a respeito da paciência. Primeira coisa, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Vírgula. Não vos aflijais, vírgula. Portanto, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, a primeira coisa, a dor lá é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, no Evangelho mesmo, a gente vai encontrar que os fracos e os sofredores são os eleitos de Deus. Nós vamos ver como é que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não que os sãos não precisem dele, mas os sãos não o buscam, assim como os doentes o buscam, né? Então, quando nós estamos passando por processos difíceis, de dor, de doença, de desequilíbrio, de necessidade, nós vamos buscar Jesus. Então, nós, os sofredores, os fracos, é que buscamos Jesus. Não que Jesus não atenda os sãos, mas é porque os sãos não o procuram, porque eles estão em outra condição. Então, aquele que se encontra enfermo, desequilibrado, desorganizado interiormente, vai buscar Jesus, vai buscar o teu Evangelho, vai buscar ajuda, tratamento, vai ouvir palestras, tomar passe, fazer os tratamentos que são disponíveis na casa, vai fazer o culto do Evangelho no lar, que também leva muita paz para o lar, porque as entidades venerandas, elas estão ligadas a nós. Então, quando nós fazemos o culto do Evangelho, 15 minutinhos de Evangelho, faz uma prece antes, 15 minutinhos de Evangelho, a água na mesa para fluidificar. Comentamos um pouquinho do Evangelho, fazemos uma prece e encerramos o culto. Então, são 20 minutinhos, escolha um dia, escolha um horário e permaneça. Porque as entidades venerandas, amigas ligadas a nós, estarão sempre em visita ao nosso lar, nesse dia e nesse horário. Ali eles vão perceber as nossas necessidades. Muitas vezes existem entidades que coabitam conosco, permanecem na nossa casa. Nesse dia, elas serão convidadas a retomar a sua vida espiritual. Então, o culto do Evangelho do Lar é um dia também de tratamento em nossa casa. Então, a dor é uma bênção. A gente sabe que a dor, ela é uma professora. Ela é uma professora. Ela vem para nos educar. Então, quando ela bate a nossa porta, o melhor que nós temos a fazer é abrir a porta. Abrir, convida para entrar. Não se revolte. Pode chorar, não? Pode chorar. Pode chorar, porque o choro, ele foi consagrado no Jardim das Oliveiras.
Jesus ali naquele momento chorou, demonstrando a sua parte humana para nós. Que há momentos em nossa vida que nós haveremos de chorar. Devido à incompreensão, devido à intensidade da dor, da prova, do sofrimento. Mas diz o Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador: ao lado de cada lágrima, colocou ele quem? Jesus. Ao lado de cada lágrima, colocou ele um bálsamo para vos curar. Então, quando nós estamos passando por dores e sofrimentos atrozes, que nós choramos, espíritos amigos, nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, vem ao nosso socorro, a pedido de Deus, de Jesus, de toda uma equipe espiritual que toma conta de nós. E daí a pouco nós vamos perceber que não estamos mais chorando, porque eles trazem um consolo para nós. Então é uma bênção. E ele fala assim: quando nós estivermos sofrendo, ao invés de contrariar-se, revoltar-se, indignar-se, o melhor a fazer é bem dizer. O que é bem dizer? Abençoar. Abençoa aquele momento que você está passando, porque o Evangelho, ao final, no capítulo 28, quando ele tem um modelinho de prece nas aflições da vida, ele vai trazer no seu prefácio que a paciência, a resignação, ela será proporcional ao nosso momento, né? A nossa paciência que nós tivemos durante a prova. Então, é pedir sustentação que ela não nos é negada. Ao contrário, nós recebemos e muito auxílio. Então, bem dizer, né? Ao contrário, Deus Todo-Poderoso, agradecer a Deus o momento que ora estamos vivendo e continuarmos firmes na oração, firmes no nosso trabalho interior. Sede pacientes, olha, o verbo ser, aqui flexionado no tempo imperativo, sede. Sede tu, sejamos nós, todos, sejamos pacientes. A paciência é também uma caridade. Então, quando eu sou paciente, eu estou sendo caridoso comigo, com os outros, porque uma pessoa paciente, ela espalha paz, calma. Quando ela chega, ou se ela está num ambiente, ela consegue modificar as estruturas, as vibrações, sabe? Transforma vibrações de ódio em vibrações de amor. Tudo isso é um trabalho da paciência. E a paciência é uma caridade. E a caridade, ela vem do latim caritas, significa amor. Então, caridade é o amor em ação. É o amor trabalhando. Então, se eu sou paciente, o amor está trabalhando. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade. A caridade é uma lei de amor, estabelecida por Deus, por Jesus, por toda uma equipe espiritual, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Então, às vezes você pegar no bolso uma moeda, uma cédula, enfim. É a mais fácil, dizendo o Espírito aqui, na mensagem. Mas há um tipo de caridade, há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Qual será? Essa caridade. Mais penosa, mas também mais meritória. É aquela, é aqui de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha só. Então, se você tem lá um irmão difícil, uma mãe, uma sogra, um pai, um marido, uma esposa, que é difícil,
que está exigindo de você uma cota maior de compreensão, uma cota maior de suportação das dores, dos sofrimentos, é Deus colocando esses instrumentos na sua encontra presente. Dá um conforto para nós, um consolo, porque aí a gente vai pensar, então não sou somente eu quem sou. Todos sofremos, uma vez que estamos na Terra, porque nós estamos aqui para aprender, para aprimorar, para estabelecer, né, o nosso modo de agir aqui na Terra. Então nós estamos aqui para evoluir. Então a vida é difícil, diz o Espírito. Eu o sei. Então, com certeza, ele já passou pelos seus momentos difíceis na Terra. Então, a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Outras traduções são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas o que ele diz? Uma coisa que é importante é considerar os deveres que nos são impostos. Porque se nós temos direitos, temos direito à vida, temos direito à felicidade, nós temos direito a uma vida saudável, a uma vida normal, né, controlada, a uma vida, vamos dizer assim, onde eu não tenha necessidade, que eu tenha suprimentos suficientes. Então todos temos direitos, mas nós temos deveres também. Em contrapartida, nós temos deveres também. Ele diz, tem que considerar os deveres que nos são impostos, porque nós não sabemos quais são os compromissos reencarnatórios que nós trouxemos conosco. Nós não sabemos. Então, esses compromissos, nós os assumimos no plano dos espíritos. É como se nós assinássemos uma promissória do plano espiritual, concordando com tudo aquilo que eu passaria por aqui. Olha, isso aqui é o seu histórico reencarnatório. Você vai se casar, terá filhos, terá profissão, passar por momentos difíceis, mas você vai conseguir, enfim, assina. Então a gente assinou esse histórico reencarnatório e a gente vem para o plano terreno com ele. Então nós temos direitos e temos deveres. Mas também, diz o Espírito, a gente tem consolações, a gente tem compensações, por outro lado. E quando a gente percebe isso, veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. Porque um grande equívoco nosso, um grande erro de nossa parte, é apenas pensar e somatizar as coisas ruins que nos acontecem. É preciso mudar a direção e começar a pensar e a perceber as bênçãos que nós temos. Hoje você se levantou pela manhã, você abriu os olhos, você se alimentou, você caminhou, você trabalhou. Então, comece a pensar desde o seu nascimento. Você recebeu um lar, você tem seus pais que te deram oportunidade, você tem alimento na sua casa, você tem um teto. Então, se a gente começar a elencar, nós vamos ver que as bênçãos são em número maior do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então,
não é mostrar para Deus o problema. É mostrar para o problema o tamanho de Deus. Porque Deus é maior. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se nós estamos a passar por esse ou por aquele momento, é porque Ele está presente em tudo. E se Ele está presente, houve um consentimento. E se houve um consentimento, a nossa parte é de trabalhar a nossa fé. Acreditar e confiar, sabendo que Deus é por nós. Sempre será. Deus não nos criou para que nos arrastássemos pela terra apenas com dor, sofrimento e lágrimas. Ele não nos criaria para isso. Quando Deus nos criou por amor, pelo amor e para o amor sempre. Nós somos criaturas valorosas para Deus. Nós é que ainda não aprendemos a entronizar isso em nós. Somos centelhas divinas. Carregamos Deus conosco. Quando João, o evangelista, disse assim: Deus é amor. Amai muito, meus filhinhos, para serdes amados. Então, se Deus é amor, nós, então, como sendo criaturas dele, somos amor também. O que nos falta? Buscar essa essência divina em nós, deixar que ela se exteriorize, que ela se apresente, para a gente dar continuidade à nossa vida. Então não é mostrar o tamanho do problema para Deus, é mostrar para o problema o tamanho de Deus, o que Ele pode fazer por nós. Então, aqui ele vai encerrando, ele diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Quando o Sr. Allan Kardec perguntou às entidades veneradas qual foi o espírito mais perfeito que passou pela Terra, as entidades respondem: Jesus. Então ele é o nosso guia e o nosso modelo. Guia para direcionar a nossa caminhada. E modelo para que nós nos espelhemos na sua trajetória, na paciência que ele sempre demonstrou, no amor, na caridade que sempre praticou. Então é fazer como Jesus fazia, que ele é esse guia e modelo para nós. E olha só, ele sofreu mais do que qualquer um de nós. Pensemos nós, se nós conseguiríamos passar por tudo que ele passou, desde o momento da sua anunciação. Vamos ver se a gente consegue. Né? Quando o anjo apareceu para Maria, ele vai dizer para ela: tu estás cheia de graça. Você vai receber o filho, ele se chamará Jesus. E ela, sem saber, mas como isso se dará, não conheço nenhum varão, não conhecia nenhum homem, era uma criança, Maria. Mas Maria foi aquela escolhida para trazer o Salvador para nós. Quando José ficou sabendo que José cuidava dela, ele se revoltou também. Como assim? O anjo aparece para ele também, explicando toda a situação. Porque a concepção de Jesus por Maria não foi fruto de um relacionamento conjugal, sexual. Então, depois que ele nasce, toda a perseguição, todo o sofrimento, e vinha para dar testemunho do amor e da caridade. Ele mesmo disse para os seus discípulos: eu vim, primeiro ele diz, tudo que eu aprendi com meu pai, eu vim compartilhar com vocês. Eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Então ele diz
não vos atormenteis, tende bom ânimo, eu venci o mundo, trazendo para nós toda uma, vamos dizer assim, um consolo, uma afirmação para nós, para a gente continuar, sempre nós com os nossos desafios, mas tendo sempre Ele, né, para se espelhar nele, nas dificuldades que ele enfrentou. Os fariseus viviam arquitetando armadilhas para que Jesus se contradissesse. Então nenhum de nós, Jesus é o nosso irmão maior, nenhum de nós suportaria o que ele suportou para estar conosco. Desde quando o Pai entregou para ele aquela bola incandescente e nós sob a tutela dele. Então ele falou, olha, estarei convosco até o final, até a consumação dos fatos. E depois estarei convosco em espírito e verdade. E fez isso mesmo. Então ele falou para os discípulos, eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar. E vou rogar a Ele, que vos envie outro Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu disse e vai falar mais. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que vem, retira o véu que fora lançado aí sobre determinadas verdades e vem trazendo para nós toda uma explicação de verdades imutáveis, verdades divinas. A primeira palavra do alfabeto divino é o amor. A segunda é a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios e vem dizer que a morte não é um fim, é o recomeço. É o retorno para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, diz o Espírito. Em uma palavra encerra tudo. Sede cristãos. Aqueles que seguem Jesus, que estão sempre, vamos dizer assim, com aquela palavra dele ecoando na intimidade da alma. E tem uma mensagem que é de Emmanuel, está no livro Hora Certa, psicografia de Chico Xavier. Então ele vai encerrar essa nossa fala sobre a paciência, que está no capítulo 9, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição se intitula Ao Alcance de Todos. Então vamos ver aqui o que ele diz para nós. Simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. O sedativo, nós muitas vezes o tomamos para acalmar. Né? Você está muito nervoso, ou você está doente, está nervoso, está internado. De vez em quando eles vão ministrar sedativos. Mas, se você é paciente, é um sedativo da melhor qualidade. Aí não tem que tomar tanto medicamento. Entendeu? Usando quem? A paciência nessa condição de sedativo, ele está fazendo prodígios. Ela faz muito por nós. Antes de tudo, olha que frase importante. Antes de tudo, é vacina contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. Então vai nos acalmar por dentro. Sabe, uma vacina, um medicamento
que nós vamos tomar para acabar com a irritação. Porque a irritação prejudica primeiramente aquele que a tem. Então, aquele que se irrita fácil, ele é um irracível. Se irrita fácil. Bate uma porta, ele se irrita. Se ele ficar contrariado com mínima coisa, ele se irrita. E cada vez que ele se irrita, por pequenas coisas, ele vai causando prejuízos na sua constituição física e muito mais espiritual. E surge a sequência de abençoadas derivações, quando nós temos a paciência. Resguardando-a conosco, e sendo pacientes, os familiares encontram segurança e tranquilidade. É aquilo que eu disse um pouco atrás, anteriormente. Quando é uma pessoa paciente que está à nossa volta, dá mais segurança para a gente, dá mais calma. E olha que bênção, se isso é presente no lar, se a gente consegue fazer isso. Os vizinhos permanecem isentos de inquietações. Olha que coisa importante. Se uma pessoa é paciente ali numa rua, ela consegue contagiar a vizinhança. Porque isso vai através das vibrações, das emanações. Porque nós somos energia, nós somos seres vibrantes. Os amigos, o que acontece com eles quando nós somos pacientes? Eles descansam e nós encontram paz, encontram gostoso. Discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação terminal. Acaba, não tem discussão, não tem inconvenientes, diálogos inconvenientes. Conservando-a conosco, retemos em nós o clima favorável ao cultivo da paciência. Então, nos prepara a ter esperança. Esperar agindo. Porque Deus é por nós, conosco sempre. Ao alcance de todos, porque ele falou que a paciência está ao alcance de todos, é por isso que ela, a paciência, na farmácia da vida, é o específico da paz. Então, quer ter paz? Seja paciente. Então, tem uma historinha que conta assim, que certa feita, um homem entrou na loja porque estava escrita Farmácia de Deus. Aí ele entrou na farmácia. Chegando lá, ele viu vários potes espalhados ali nas prateleiras. Pote de fé, de esperança, de caridade, de perdão, de benevolência. E ele foi escolhendo todos aqueles que ele queria. Quando o vendedor chegou para ele e falou, eu quero 10 potes de perdão, eu quero 5 de paciência, e foi falando a lista que ele queria. E ficou aguardando o pacote, porque ele pensou que vinha um pacote grande. E aí o vendedor vem, um pacotinho bem pequenininho, entregou para ele. Ele falou, uai, mas cadê minha compra? Ele falou assim, meu amigo, aqui na loja de Deus, na farmácia de Deus, não vendemos frutos, apenas sementes. Agora você vai, planta, colhe. Deixar ao chão. Outra mensagem que fala assim, que a pessoa pediu para Deus paciência, e Deus disse não. Eu vou te enviar os testes, vou te enviar as pessoas, os instrumentos para você construir, desenvolver paciência. Pediu paz, ele falou, não, você tem que desenvolver a paz interior. Ah, não, meu Deus, porque Deus é pai, é educador, conhece a sua criatura, sabe até onde ele pode ir com ela.
para ela executar a vontade dele. Então, sejamos pacientes, sejamos cristãos. Essa palavra resume tudo. Passa para a segunda fase e faz a prece para a gente. Vai cantar para nós hoje ou não vai? Só uma musiquinha? Só uma musiquinha, gente. Vamos cantar o Jovem Rico. E vai ser assim de grande valia para nós. É uma prece que agora nós todos vamos nos preparar para receber o tratamento, o passe, que é um tratamento importantíssimo para todos nós. Vamos agradecer ao Pai o fato de Ele ter dado essa casa para nós, para que cada um aqui possa contribuir como puder, quando puder, da maneira que conseguir, porque a casa é nossa. Graças a Deus, um lugar agradável, de frente à reserva. Olha quantos medicamentos a espiritualidade vai ali naquela reserva buscar, hein, gente? Eu já fiquei sabendo histórias desse córregozinho que passa embaixo. Buritizinho. Ele é abençoado, sabiam? Então, ali naquela mata, tem muito medicamento ali. E a espiritualidade que está dando assistência aqui, vai buscar os medicamentos lá, para cada um de nós. Vamos crer para sair daqui curado. Tá? Então, Mestre Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos a oportunidade do estudo que é para nós mesmos, em primeiro lugar, e para todos nós que aqui estamos, buscando a construção dessa virtude tão importante para todos nós. Que possamos adentrar às salas de tratamento com o coração aberto, elevado, com o pensamento sempre no amor, no belo e na caridade. Que o Senhor Jesus há de nos curar e essas entidades venerandas fazendo por nós o que eles têm a fazer. Cada um de nós recebendo o tratamento de que necessita. Então, Jovem Rico. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e